Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre Durkheim e o fato social, para você conhecer um pouquinho mais desse pensador, né, um dos tripés da sociologia, juntamente com Emile Durkheim, né, o próprio aqui falando, agora que nós vamos falar sobre ele, Karl Marx e também Max Weber. Então, assim, positivista de carteirinha, né? O Durkheim é considerado um dos pais fundadores da sociologia, um dos clássicos da sociologia, né? O Durkheim acreditava que, assim como as ciências naturais, físicas, químicas e biologia, elas podem analisar o objeto de estudo, com objetividade, por exemplo, neutralidade. Então, a sociologia também ela pode fazer isso claramente. Então, esta objetividade, né, ela pode sim existir na sociologia. E é aí que vai ser a consolidação da sociologia, né, como ciência. Então, nesse intuito, né, o Durkheim vai escrever ali as regras do método da sociologia, que é um clássico da sociologia, né, onde ele vai explicar ali e ensinar também já os futuros sociólogos como eles devem analisar ali os seus objetos de estudo, né? Então, para que isso não atrapalhe, ou seja, o Durkheim fala que você não deve se envolver emocionalmente dentro do objeto de estudo. Então, para que isso não atrapalhe as suas análises, como por exemplo, os seus valores, seus vícios, né, as paixões, as suas inclinações, para que isto não faça nenhuma interferência nas suas análises, naquilo que compõe, né, os elementos da nossa sociedade. Então, tem que ser analisados como fatos sociais. Então, os sociólogos têm que analisar como sociólogo esses elementos como coisas, né? Aí, então, vai conseguir a objetividade que existe, como, por exemplo, nas ciências naturais, trazendo isso para a ciência social, ou seja, a sociologia, né? Então, Durkheim vai dizer que os fatos sociais são elementos, né, que constituem a nossa realidade, né, e que são assim caracterizados e também identificados, né, através de três características, né? Primeiro, exteriores, eles existem fora dos indivíduos, né, independentes ali, querendo você ou não, ele existe como um elemento que não depende de mim, não depende de nós, entendeu? Ele também é coercitivo. Por quê? Porque ele exerce uma influência nos indivíduos, né? Ou seja, os indivíduos acabam sentindo-se coagidos para agir ou não agir, em detrimento dos fatos sociais, né? E eles são gerais, ou seja, serve para todo mundo, né? Independentemente do indivíduo pobre ao rico, do preto ao branco, ou seja, serve para identificar todas as pessoas que compõem a nossa sociedade. Então, nesse caso, o Durkheim está dizendo que a família é um caso social? Sim, né? Porque você nasce dentro de uma família, né? Você já faz parte dessa família, mas mesmo que ele seja, exemplo, órfão, né? Porque ele não tem uma família. Então, o Durkheim usa a família como parâmetro, né? Então, se a gente não tivesse ali o conceito de família, a gente poderia dizer que alguém que tem a família ou não é órfão. Então, a família é um fato social exterior, né? Ou seja, e geral, ou seja, ela vai existir independentemente de mim ou de você. Ou seja, ela vai trazer, ou seja, vai coagir, ou seja, coage o indivíduo a agir de uma determinada maneira. Então, ela é geral, ela faz parte, né, de todo o coletivo, né, e atinge a todos os indivíduos. Assim como, por exemplo, o idioma, né? Quando a gente nasce, a gente vai escolher o idioma que nós queremos falar? Não, né? Nós, porque isto é exterior a mim, a você, a nós. Nós não temos nenhum controle a respeito sobre isso. Então, o meio a qual nós estamos vivendo inseridos nos impõe um determinado idioma, a qual, por exemplo, o português. Então, assim, o idioma é um fato social. A educação, por exemplo, seja ela formal ou não, né, o direito também, e mesmo que a lei seja feita pelos indivíduos, mas nesse caso, o direito já sabe que ele existe muito antes do que o próprio indivíduo, né? Assim como também o exemplo, o desemprego, ele é exterior ao indivíduo.
Entendeu? Ou seja, ele é coercitivo, ele faz com que as pessoas ajam de determinada maneira, tendo em vista ali esse tipo de elemento, que é o caso do desemprego. Então, o cara, veja só, o cara estuda, mas com medo de ficar desempregado. Por isso que ele faz as suas qualificações. Então, essa noção de ter uma melhor qualificação para você ficar fixo, para você ter o seu emprego, então você é obrigado a fazer isso. Então, existe uma correção, ou seja, ato coercitivo para que você possa se classificar, né, e ter uma possibilidade de viver melhor dentro de um emprego. Então, atinge a todos os indivíduos, ou seja, ele vai em direção a todas as pessoas em sua totalidade, né, já que todos são trabalhadores nesse aspecto. Então, é um fato social. Uma outra questão que ele levanta, a questão do crime, a questão do suicídio, que muita gente acha que é uma questão sua individual, que é uma decisão sua, mas o Durkheim vai fazer uma análise e vai perceber que ele é exterior, é coercitivo e é geral também. Então, olha só esses três itens: exteriores, né, coercitivo e também geral. Então, assim, existe uma regularidade dentro da nossa sociedade, onde tenha certas características. E o Durkheim, né, brilhantemente vai dizer que o suicídio também é um fato social, porque ele pode ser estudado, né, com objetividade pela ciência, né? E não é à toa que ele vai escrever um livro, né, o livro sobre o suicídio. Então, pessoal, é o seguinte: quando o Durkheim diz para nós analisarmos a sociedade pelos fatos sociais, o que ele quer dizer? Ele está querendo dizer que como nós devemos proceder, né, e analisar esses aspectos sociais. E ele nos diz também que o objeto de estudo do sociólogo, na verdade, são os fatos sociais que devem ser estudados ali com objetividade, com neutralidade, com imparcialidade. Então, não deixando que a sua subjetividade, ou seja, que as suas emoções, que os seus conceitos faça qualquer tipo de interferência na análise dos objetos estudados, ou seja, das coisas como a família, a educação, o trabalho, o desemprego, enfim. Bom, espero ter ajudado a você com os fatos sociais em Durkheim. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo aí, tá ok? Passe mais para os seus amigos aí, espalhado por todos os cantos, tá bom? Obrigado, é isso aí. Vejo você na próxima aula ou no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Fui nessa aí. Tchau!